No episódio de hoje vamos falar sobre arbitragem com os professores Cláudio Finkelstein e Vanderlei Garcia Júnior, e também recebendo os estudantes Isabelle da Silva e Matheus Lerco. Bem-vindos, professor. Bem-vindos, doutor Vanderlei. É um prazer tê-los conosco aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem e a partir daí a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando um pouquinho. Olá, é um prazer recíproco, uma alegria poder participar com vocês. O nome é Cláudio Finkelstein, sou professor da graduação e da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e leciono matéria arbitragem e arbitragem internacional, entre outras. Obrigado, doutor Vanderlei. Que alegria. Queria dizer que primeiro é uma honra estar aqui com os colegas, os queridos Vez Lapola, professor Cláudio, uma honra estar com o mestre, e queridos Matheus e Isabelle, espero de coração poder contribuir com o crescimento de vocês, ainda na graduação, mas em breve, colegas de trabalho, tenho certeza disso, com muita honra, a gente pode aqui bater um papo, obrigado pelo convite, e só me apresentando, eu sou Vanderlei Garcia Júnior, hoje advogado, especialista em resolução de conflitos, especialmente tudo que deriva de contratos, que é a minha área. Eu sou doutor pela USP, aqui pela São Francisco, em Direito e Função Econômica dos Contratos, e sou mestre em Processo Civil pela FADISP e pela Universidade de Roma, Tor Vergata, que eu pude estudar a fundo um pouco sobre as metodologias e os métodos de resolução de conflitos dentro aqui do nosso sistema e principalmente do sistema europeu, né, focado ali mais específico no direito francês, alemão e italiano. E aí pude trazer aqui algumas contribuições, né, e levar para essa área dos contratos. E, de novo, obrigado pelo convite. Quero poder aqui, de alguma maneira, contribuir com os colegas que estão, né, à frente desse trabalho belíssimo do podcast. Acho que é uma maneira fantástica aí de levarmos o conhecimento, o conteúdo da nossa experiência profissional para os nossos alunos. Obrigado novamente, professores. Imagina, a ideia é essa mesmo, a ideia é aproximar a academia, os estudantes, a prática dos estudantes, o escritório dos estudantes, a ideia é essa mesmo. E a gente tem uma coincidência, eu também fiz meu mestrado na FADISP. Então, que legal, professor. Com quem? Quem foi o seu orientador? Meu orientador foi a Fernanda. Foi a Fernanda. Eu fiz com o Dudu, o professor Eduardo Rodalvin, em processo civil. Legal. Somos, então, temos a mesma alma mater do nosso mestrado. Temos lá. Eu queria, desde logo, iniciar esse bate-papo nosso, fazendo, desde logo, já uma pergunta, desde o início, porque a gente na faculdade, nós somos todos doutrinados por contencioso. A faculdade é um caminho do contencioso. Mas existe um outro caminho. Existe o caminho da arbitragem, um caminho que pode ser muito mais rápido, muito mais benéfico para as partes, mas que nem todo o mercado, nem toda a comunidade jurídica conhece se vale disso de fato. Então eu queria, como primeira pergunta, e aí fiquem à vontade, por quem quer começar a responder, a fazer essa pergunta. O que é a arbitragem? Como é que a gente consegue explicar para o estudante de direito o que é a arbitragem e como ela se diferencia, de fato, de um processo civil comum? Eu vou tentar responder de uma forma simples, até porque a questão é complexa, ou pode ser complexa. A arbitragem é uma mecânica para solução de controvérsias que foge ao domínio do Estado. Ela é uma mecânica que vem da prática, que vem do dia a dia, vem inclusive de uma época em que o Estado não estava organizado da forma que hoje se conhece, não existia o poder judiciário. Então, era sempre um terceiro, normalmente o mais velho, o mais sábio, o mais reconhecido, ou o patriarca da família, que resolvia as questões privadas, petit comité. Com o passar dos tempos, passa a ser uma forma de afastar o Estado da resolução da controvérsia das partes. O resultado desse procedimento
ele é idêntico ao de um processo judicial, ou seja, ele põe fim a uma controvérsia. Ele substitui essa a prestação jurisdicional do Estado. A diferença é que, por ser privado e não público, ele não obedece àquelas regras fixas de processo que estamos acostumados. Então, contextualizando um pouco com o que você mencionou, na faculdade de Direito, o aluno passa praticamente 5 anos entendendo como funciona em havendo situação X, você age desta maneira, Y desta maneira, e assim por diante. Na arbitragem, você consegue adequar as intenções verdadeiras das partes. Nós queremos um processo mais rápido, nós queremos um processo mais amplo, nós queremos com produção de prova ou sem produção de prova, nós queremos que ele seja. Quando a gente fala que é um procedimento tailor-made, é que ele é feito sob medida para que as partes necessitam. Então, em apertadíssima síntese, a arbitragem é o que o usuário da arbitragem quer ou precisa. Legal. Quer complementar, Wanderley? Depois dessa, professor, eu aprendi. Muito obrigado, mestre. Obrigado, queridos. Então eu vou te pedir para complementar com o histórico, Uhum. porque hoje, 2025, a gente tem arbitragem num estágio. Mas antes de começarmos aqui o nosso episódio, a gente conversava exatamente sobre a evolução da arbitragem no Brasil. Ainda sem olhar para frente, porque isso vai vir ao longo do episódio, consegue dar para a gente um panorama do que foi a evolução da arbitragem do início e o estágio que ela está hoje? Claro. Só complementando o que o professor disse, eu sou também professor acadêmico, dou aula aqui na Universidade de São Judas Tadeu e também na pós-graduação da Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho essa absoluta certeza quanto à nossa cultura do contencioso. Isso é algo que ainda está enraizado na nossa vida acadêmica, porque é a experiência mais próxima que nós profissionais temos do que é o direito, do que é a atuação no direito. É a nossa mentalidade, nossa cultura de judicialização. Falávamos aqui antes sobre a arbitragem ainda ser embrionária dentro do nosso sistema, não que esteja começando. Nós já temos aí um longo caminho percorrido, mas eu digo enquanto cultura, nas nossas cadeiras acadêmicas e nas nossas atuações profissionais. Não são todos hoje as bancas ou os advogados preparados para uma arbitragem ou que têm a mentalidade de direcionar determinados casos para arbitragem, seja por um pré-conceito quanto a questões de honorários, por ser caro, por pensar que nem todos estão preparados ainda, todos os clientes estão preparados para esse mecanismo de solução de conflito. O que eu creio que a nossa intenção seja hoje quebrar algumas dessas barreiras e preconceitos e mostrar que é algo viável. Porque ao longo dos anos, como nós falávamos, e eu venho de uma atuação pública, né, por 16 anos eu fui assessor de um desembargador aqui do TJ de São Paulo, e posso afirmar que ao longo desses anos a arbitragem era pelo menos no começo, mal vista, principalmente pelo judiciário. A gente pode afirmar que tinha esse próprio preconceito do Estado de não admitir uma, vamos dizer, repartição de sua jurisdição, né, que originalmente é dada ao Poder Judiciário pelo Estado, né, o ius dicere, né, a jurisdictio é do Estado, né, dizer o direito originalmente, só que ao longo disso nós trabalhamos com essa cessão ou concessão dessa jurisdição, como o professor disse, próprio privado. Ou seja, manifestação da vontade daquilo que é integrante desse sistema particular. Porque a partir do momento que eu entrego tudo ao Estado, eu estou pressupondo que o Estado tem solução de tudo. E nós sabemos que ele tem que ter, né? Tem que ter, porque o Estado não pode se abster de não julgar, só que nem sempre ele tem efetivamente quando a gente fala em justiça. E aí essa ideia do professor brilhante de você buscar pessoas que sejam muito mais preparadas, muito mais prontas para julgar aquele determinado assunto. E aí, historicamente, a gente tem
essa cessão da jurisdição, poder do Estado, a entes privados, pessoas, grupos e até câmaras que sejam especializadas naquele determinado assunto. E hoje a gente fala nessa repartição de jurisdição privada e pública, né? E a efetividade, claro, que a gente dá a esses julgados. Se eu puder complementar, e eu concordo em grau e Sempre, número, professor, por favor. passagem, soa até estranho que isso aconteça no Brasil, porque se pararmos para pensar, o Brasil nasce de uma arbitragem. Ou seja, existia uma contenda entre Portugal e Espanha em que o terceiro, no caso o Papa, foi incumbido de resolver e traçou aquela linha. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, no fundo, é o resultado de uma arbitragem. E para quem estuda direito internacional, é, é, a mudança do paradigma, quando a gente sai do direito da guerra como forma de solução de controvérsias, como forma negociada, é com arbitragem de um caso enigmático chamado Alabama. Ou seja, é um navio britânico, desculpa, é um navio americano que foi afundado pela Marinha Britânica, e ao invés de resolverem na forma comum do século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX, era guerra. Uhum. E o que eles decidem fazer? Vamos fazer uma arbitragem para resolver isso aí, por quê? Porque o problema é financeiro. E um dos árbitros, um dos principais, é um brasileiro. Então o Brasil, ele participa da arbitragem do seu nascimento. E a minha visão é que, fruto da nossa ditadura dos anos 60, 70, 80, era inerente o exercício do poder público, do poder decisório, pelo Estado e pelos órgãos do Estado. Então, anos 90, quando veio uma lei de arbitragem, que já existia na nossa Constituição, já existia no Código Comercial, desde 1850 a arbitragem era obrigatória em alguns casos. O judiciário não podia se imiscuir, casos importantes, comerciais, inclusive. Aí a gente passa essa regressão, não é um passo atrás, é uma caminhada atrás, que após 2001, com o julgamento da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o Brasil começa, ainda que nascituro, mas caminhando a largos passos. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. Até para ficar claro, né, para quem não está tão habituado com o termo. Consegue diferenciar de maneira rápida arbitragem de mediação e de negociação? Porque eu acho que como princípio, acho que seria legal dar um norte. Sim. O que eu gosto de falar, professor, é o seguinte: arbitragem é um método de solução de conflito em que nós chamamos de heterocomposição, do qual nós chamamos uma terceira pessoa alheia àquela relação, que vai, obviamente, ouvir os interesses, analisar, fazer a sua convicção e julgar. Como nós temos o Estado fazendo isso via juiz. Então é forma de heterocomposição, ou seja, uma terceira pessoa chamada para resolver aquele conflito. Isso a gente chama de arbitragem, seja por câmaras ou pessoas. Na mediação, na negociação, na conciliação, nós chamamos essa terceira pessoa, mas para fomentar a autocomposição das partes. São terceiros ou até pessoas, câmaras, chamadas para mediar, para conciliar ou para negociar um acordo, prevalecendo a livre vontade dos interessados, daqueles que estão no litígio, no conflito. Então, quando a gente fala de métodos, né, de busca por composição de litígios, a gente precisa pensar. A arbitragem, eu convoco uma terceira pessoa para decidir por nós. Eu sempre brinco que seja o Estado ou a arbitragem é aquela prova de que as partes falharam naquilo que elas deveriam fazer. Que é o quê? Elas resolverem seus próprios conflitos. Quando eu assumo a minha falha, a minha incompetência de resolver os meus conflitos, eu preciso que alguém resolva por mim. Arbitragem ou Estado. Agora, se a gente tem um conflito e a gente consegue resolver, a gente só não tem o caminho, mediação, conciliação ou uma negociação. A negociação é algo ainda... eu sou aluno do curso de negociação de Harvard, do programa de negociação, e algo que a gente discute lá, principalmente no Brasil, é essa ainda, né, trazendo para esses métodos de composição, a negociação não é algo tão forte ainda, como método efetivo, reconhecido e prático para resolver conflito. Nós fazemos?
o dia inteiro no escritório. O que nós mais fazemos é negociar. Só que oficialmente, a gente vai para uma mediação, a gente traz esse terceiro para mediar aquele conflito, diz o Código de Processo Civil, que na mediação precisa, de certa forma, ter alguma relação, algum vínculo entre os interessados. Contrato, uma relação comercial, enquanto na conciliação, não, que é a mesma coisa, só que não há vínculo. Como, por exemplo, batida de carro. Você bateu no meu carro, vamos para uma conciliação, porque não há vínculo anterior. O vínculo ali é esse. Mas o grande, falando bem de uma maneira clara, é como o terceiro vai atuar. Se ele resolve o teu conflito, e aí o árbitro e o juiz faz isso, ou se eu vou fomentar que vocês resolvam por vocês, dando caminho, sugerindo algumas modificações, algumas ideias, o que na mediação isso é um pouco mais restrito. Eu não posso invadir tanto o âmbito. Na conciliação eu posso propor até medidas. Legal. E professor, aproveitando esse gancho, entre as diferenças de mediação, conciliação e arbitragem, eu queria perguntar se vocês consideram se tem algum tipo de causa que é mais indicada para arbitragem e se sim, quais seriam? É, sim. Se você quer uma resposta sim ou não, sim. Existem causas que foram talhadas para serem resolvidas via arbitragem e causas que não. Eu diria, e também concordando com o que foi exposto, que todas as causas podem ser solucionadas anteriormente por mediação. Estávamos mencionando que a arbitragem é nascitura, a mediação é ainda mais nascitura, e é um campo muito propício a desenvolvimento de atividades, seja por advogados, mediadores, peritos também, ou seja, existe uma gama muito grande de trabalhos que são prestados quando realmente as partes falham desse modelo autocompositivo. Mas também não existe uma fórmula correta de isso sim, isso não. Muitos falam, dependendo do valor da causa. Talvez o principal seja, mas não é um excludente. Porque existem causas em que o segredo de negócio está envolvido e o valor é baixo. Existem causas que são extremamente sensíveis para a empresa ou para a vida da empresa, cujo valor do litígio seja baixo, mas a importância da necessidade de resolver bem resolvido justifica um gasto, às vezes, maior do que o valor da sentença. Então, na arbitragem societária, por exemplo, às vezes você tem um sócio discutindo o valor da ação, que pode ser ínfimo, mas a partir do momento que você identifica o valor de cada ação, você identificou antes o valor da empresa e o valor que cada um dos sócios teria direito, num direito de recesso, numa exclusão ou mesmo numa avaliação da empresa. Então, cada caso é um caso ainda. Professor, se eu puder pedir para o senhor complementar, porque tem uma outra pergunta aqui no roteiro que é oposta ao que perguntou o Matheus. Existe algum caso, algum tipo de caso, que para eles a arbitragem não seria recomendada ou ela pode não ser vista pelos profissionais que atuam como melhor forma de solução? E eu vou dar uma resposta bem local, bem brasileira. Se você precisar de uma medida cautelar, eu recomendo juízo, ou pelo menos a exclusão do árbitro de emergência, que a decisão cautelar seja feita judicialmente, porque o nosso judiciário é muito preparado. Ótimo. Agora, novamente, se a questão não é extremamente sensível e o valor da causa não é relevante, e valor relevante aqui a gente está falando de um valor razoavelmente alto. O nosso número, assim, o cutoff aqui, que a gente usa R$ 500 mil. Ou seja, abaixo de 500, mesmo a arbitragem barata, R$ 500 mil seria um número mágico, Uhum. se não for sensível à questão. Deixa eu aproveitar. De novo, estamos falando com estudantes. Então eu vou aprofundar só para fazer perguntas que no dia a dia são quase que óbvias, as respostas, mas que para quem está estudando, quem está começando, talvez não seja tão claro. Quais matérias não estariam abarcadas, não estão abarcadas pela arbitragem? O que que não se pode discutir em arbitragem? Por exemplo, contratos de trabalho, quer dizer, o que que você pode, o que que você não pode, questões tributárias, o que que você vai conseguir? De novo, eu sei a resposta é Sim. mais um viés para os estudantes. Contrato de trabalho é algo recente, né? Eu tenho uma sócia que por acaso é minha esposa,
que ela é advogada trabalhista. E a gente trabalha para a empresa, societário, então toda a parte de contrato de trabalho ela faz. Nós estamos agora começando a trazer arbitragem para as relações trabalhistas, né? Algo ainda nesse mercado novo, né, nas relações trabalhistas, mas são questões que estão sendo bem recepcionadas, mas, de novo, para empresas que entendem a importância de uma arbitragem versus seus funcionários seletistas que compreendem também a importância da arbitragem. Claro, desde que isso não seja tão oneroso. E eu acho o seguinte, todas as questões que envolvem direitos indisponíveis, direito de família, quando sensíveis, como o professor disse, tem questões que você não tira do judiciário, até por obrigações de participação do Ministério Público, interesse de incapaz, né? Quando tem ali questões que envolvam direitos de personalidade, né? Então, assim, algumas questões sensíveis. Mas, de novo, tirando essas questões em que há uma proteção legal para aquilo, não há um checklist que você passe para analisar. Isso é arbitragem, isso é judiciário. Isso é arbitragem, isso é mediação. Não há. Isso é experiência e sensibilidade do próprio profissional de identificar se é caso de arbitragem, se é caso do judiciário. Eu, por vir desse, eh, dessa criação judicial contenciosa também, eu consigo ter uma, como o professor disse, talvez essa sensibilidade de perceber o que o judiciário resolve melhor do que uma arbitragem. Todas as questões que envolvam, e aí eu concordo plenamente com o professor, urgência, seja tutela de evidência, também trazendo para esses elementos da tutela de urgência, das provisórias, cautelares, antecipadas e de evidência, o judiciário resolve de uma maneira muito mais prática e rápida. Por quê? Porque o judiciário tem medidas internas, aí entra o próprio Estado para dar efetividade a essas medidas. Usar talvez de caminhos que uma ordem judicial acaba tendo por vezes até um peso diferente, né? Então essa sensibilidade eu acho muito importante. Claro, questões que envolvam menores, incapazes, né, direito de família, questões de direitos indisponíveis, direitos de personalidade, aí a gente tem que ir mesmo para o Poder Judiciário. Doutor, voltado nessa sua experiência mesmo, uma curiosidade que todo estudante tem é quando você começa a trabalhar com a arbitragem. Gera alguma coisa que você tinha interesse, por exemplo, na faculdade, ou você aprendeu a gostar, mas praticar depois que começou já a ter experiência? Perfeito, Isabelle. Faculdade é duro, viu? A gente que dá aula em faculdade, né, professora, a gente tenta trazer para o aluno aquilo que está extracurricular. Porque não adianta, o professor ele também fica amarrado a um currículo das universidades. Então tudo vai depender de qual é o caminho que a universidade vai te traçar para o mercado de trabalho. Geralmente, como os doutores falaram, a gente está muito preso a um contencioso, a uma judicialização, também a depender de qual é o currículo, qual é a visão daquela universidade. Nós temos universidades em São Paulo que mal falam, não vou citar nome, mas mal falam de contencioso, porque a visão daquela universidade é trazer muito o societário, é trazer muito o empreendedorismo, é trazer muito, ou fomentar muito a advocacia empresarial, societário, para o mercado, e deixa também um pouco o contencioso, a judicialização de lado. A gente tem que ter um equilíbrio. E como que a gente faz o equilíbrio? Entendendo o que você se identifica e você buscando esse aprofundamento. Na faculdade eu nem sabia o que era arbitragem. Quando eu fiz faculdade, a gente tem arbitragem, na minha época, sou formado em 2004, a gente tem arbitragem dentro de processo civil. Na minha época, eu não tinha um- uma matéria sobre resolução de conflitos. Nós tínhamos processo civil. Um, dois, três, e vai dividindo. Quando eu descubro a arbitragem atuando no próprio Poder Judiciário, julgando aí, olha, a visão do judiciário, eu olho para a arbitragem e falo, realmente tem algo interessante. E eu começo a me aprofundar como processualista, né, que sou, mas que fui no meu mestrado para resolver conflitos, e hoje com contratos, dialogando como que eu consigo, nos contratos, prever
com cláusulas compromissórias, com compromissos, né, arbitrais, e olhando nesses dois vieses. Como que eu consigo resolver o conflito? Porque no final de tudo, nós estamos falando de uma coisa, um conflito na origem que precisamos resolver. Como vamos resolver esse conflito? Primeiro, da maneira que traga menos prejuízos para as partes envolvidas, que aquela resolução de conflito seja menos traumática possível e que a gente saia, né, resolva tudo isso de uma maneira que, claro, traga pacificação social e pacificação para as partes envolvidas. Porque a gente fala de relacionamento a longo prazo, a gente fala de ser, né, como o professor falou, não são números. Por trás daquilo são pessoas, são relacionamentos, são sócios brigando, que no fundo eles não querem brigar, às vezes eles querem ali resolver algo que está por trás daquele conflito, que não são os valores das ações. Então essa sensibilidade a gente precisa ter. Pensar, a gente não analisa números, a gente não analisa processo, a gente analisa conflito entre pessoas, a gente analisa ali como vamos resolver o conflito e, claro, sempre que possível, manter aquele relacionamento atual e a longo prazo, tá? E, professor, para o estudante que já se vê próximo da arbitragem, já vê a arbitragem como um futuro de carreira, você teria algum conselho para dar para esse estudante? Estude bastante. É, é, Hoje a gente encontra isso, concordo também com o que foi. Eu sou formado nos anos 80, então nem se pensava nem em processo civil se falava de arbitragem. A arbitragem, para mim, aconteceu por um acidente de percurso. Eu fiz pós-graduação fora do Brasil, comecei a estudar, voltei, e muito antes, inclusive, da lei de arbitragem brasileira, eu trabalhei em alguns poucos casos de arbitragem. Então, quando fui julgado constitucional e na faculdade, no conselho, se discutiu, eu era um dos pouquíssimos que tinha um pouco de experiência, e vou lhe ser muito honesto, não era um grande admirador dessa forma, até porque eu realmente sou fruto da ditadura, então eu estava acostumado com o Estado decidindo, até o momento que eu vi que realmente funciona, como o colega mencionou. E eu coordeno alguns cursos, eu dou aula em diversos cursos, coordeno um curso de especialização em arbitragem. E essa é uma das perguntas mais corriqueiras, seja para atuar como árbitro ou como advogado em arbitragem. Porque, como falamos, apesar de existir e ser relevante, ainda é um mercado muito pequeno. Ainda é um mercado muito pequeno. E como que você faz para se inserir nesse mercado? Tem que participar dele. São inúmeros eventos, são inúmeras publicações. Então você precisa conhecer os seus colegas de profissão e, mais do que isso, ser conhecido e reconhecido por seus colegas. São, Nós temos um Comitê Brasileiro de Arbitragem que faz vários encontros por ano, nós temos o Charter Institute, que é uma entidade britânica, mas que está forte no Brasil. Vai depender do tipo de arbitragem que você quer, você tem que se inserir no meio. Primeiro, para conhecer bem a matéria e conhecer como trabalhar a matéria. Como a gente falou, é diferente do contencioso judicial. Porque a gente fala, tem que aparecer, tem que ver e ser visto, mas o mais importante é ser bem visto. Que a mesma porta, ela serve para entrar e para sair. Deixa eu voltar aqui, que agora eu esqueci a pergunta. Eu Professor, também esqueci não, isso. vamos lá. Professor, no meu mestrado, é, a discussão que se tinha ali e que a minha dissertação foi baseada nisso, inclusive, é de que, em algum momento eu passo por isso, é de que o juizado especial, ele funcionou tanto que ele é vítima do próprio funcionamento dele. Em algum momento ele abriu tanto as portas para o consumidor, ele permitiu esse acesso de maneira tão simples, tão rápida, tão fácil, tão sem custo, que isso acabou sendo mal para ele mesmo. Aí ele se torna hoje quase que uma escolha, uma mal escolha para o consumidor, porque ele tem que escolher entre um judiciário que já está abarrotado, uma justiça comum que já está abarrotada, e um juizado que hoje já está abarrotado, com audiências de conciliação sendo agendadas para mais de ano.
Então a gente acaba vivenciando isso no judiciário, isso que o senhor estava falando. Hoje nós encontramos decisões de alguns tribunais do país que estão já determinando o seguinte, que é o que se busca, na verdade, é o que se gostaria de buscar para todo o país. Você passa, você esbarra na legislação, né, em alguns momentos, mas tem se buscado esse contorno, dizendo o seguinte: olha, consumidor, quando você tem um problema, qualquer que seja ele, procure a empresa. Tente resolver a sua demanda com a empresa. Porque o que se percebe hoje em dia, pela cultura do contencioso, é que o consumidor sequer faz isso. Em muitos casos, ele já vai direto ao judiciário. Ele sequer dá a oportunidade da empresa de resolver o problema dela. E aí você acaba tendo uma alta judicialização em demandas que você poderia não ter. E aí tem um tribunal especial que está dizendo: olha, antes de você vir ao judiciário postular a sua demanda, você precisa comprovar que você de fato acionou a empresa pelos meios extrajudiciais, para que, se você demonstrar que você acionou e não teve a solução do seu conflito, aí sim você procura o judiciário. Então é algo que o judiciário está tentando fazer, muito baseado no momento em que a gente vive de uma sobrecarga absurda de todos os atores desse cenário. Então, não sei se você quiser complementar algo mais sobre isso. Concordo plenamente. Nós temos alguns países, Estados Unidos em algumas causas, a Inglaterra também, que eu me lembro agora de cabeça, professor, que colocam não só a arbitragem, mas a tentativa, os métodos de resolução de conflitos extrajudiciais como etapas obrigatórias. Você não pode sequer judicializar, aí trazendo para o nosso sistema, sob pena até de tomar ali uma extinção do processo sem resolução do mérito, né, fazendo esse paralelo nesses países, se você primeiro não tentar ou uma arbitragem ou algum outro método, como você bem disse. E fico feliz do nosso judiciário ter essa visão. Primeiro tente. Primeiro tente. Conseguiu? Maravilha. Porque o que a gente percebe, e isso eu concordo totalmente, professor, é que as empresas são surpreendidas com demandas judiciais que sequer sabiam do conflito. E quando resolve isso? Na audiência de conciliação e mediação. Só que isso, hoje no nosso sistema, e aí está uma falha que eu particularmente faço ao nosso processo civil, ter colocado a audiência do 334, a famosa audiência de conciliação e mediação obrigatória, posterior à ação. Por que ela não é prévia? E essa é uma discussão, claro, travada até hoje, por que ela não é antes da própria distribuição da petição inicial e posterior a ela? Se ela é obrigatória, né, ambas as partes têm que expressamente manifestar o desinteresse, não o interesse. Então, se ela é obrigatória, por que não anterior? Porque evitaria essa judicialização. E aí a gente pode entrar nessas ideias. Mas eu acho brilhante isso também que o judiciário tem feito. E, professor, uma pergunta mais sobre a estrutura, né, da arbitragem. Para quem deseja trabalhar com a arbitragem, quais seriam as opções profissionais? É árbitro, perito, advogado? O leque é muito grande. Praticamente tudo que você tem em juízo, você tem em arbitragem, toda a parte organizacional, que o Estado tem a sua forma fixa. Então, começa pelas próprias instituições, com as secretarias executivas das instituições, os case managers, vai, obviamente, como você falou, pelo árbitro e pelo advogado de arbitragem. E existe um mercado enorme de perícia em arbitragem, existe um mercado de estenografia em arbitragem, virtualmente todas as audiências da arbitragem têm estenografia. Existe locação de salas para audiência, existe professor, é uma gama muito grande, é uma área muito forte a ser explorada. E além disso, só complementando, professor, algo que eu gosto muito para falar disso, é, as universidades hoje têm equipes que participam de competições, né? A mais famosa hoje que nós temos no Brasil é da Camarb. Todo ano tem a, a competição brasileira, né, de mediação e arbitragem. Eu era avaliador, hoje eu treino a equipe da São Judas para a gente começar a participar. Isso é algo interessante para vocês conseguirem, na faculdade, olharem para mediação e arbitragem enquanto futuro de negócio. Porque lá você aprende a ser orador,
você aprende o poder da oratória para uma arbitragem e também para toda atuação que envolve o direito, mas também como atuar enquanto negociador, enquanto parte, e isso te traz um know-how muito grande. E aí vem o que o professor disse de você aprofundar em conteúdo, em experiência e networking. Porque participar de um torneio desse vai estar os melhores do Brasil, hoje a USP, a Federal do Rio Grande do Sul, a FGV do Rio, a FGV de São Paulo, as grandes universidades, as campeãs, inclusive a USP foi campeã mundial de arbitragem e negociação, em cima até de Harvard, de Yale. Por quê? Porque aí eu falo da importância da graduação, é trazer isso para vocês. O quanto isso é importante para vocês entrarem no mercado enquanto na graduação. Eu vou pedir uma parte, porque eu comecei a dar aula nos anos 90 e hoje eu coordeno a área de multi da PUC de São Paulo. Nós somos os atuais campeões do multi da Camarb, tivemos agora, esse final de semana, ganhamos o multi de Tóquio, desculpa, de Kyoto, lá no Japão, ganhamos o multi da Sorbonne em Paris. É, é, eu realmente, endossando o que você fala e a sugestão para o alunado, desde que a sua faculdade tenha essa equipe, participe. Eu não encontro na academia, nas técnicas de ensino, nada que se equipare a participar de um desses eventos. A gente começa os treinos, seja para o VIS, que é a grande competição global, ou para a Camarb, que, em termos de arbitragem comercial, é a única relevante no Brasil, é a mais importante, que, diga-se de passagem, era uma pedra no nosso sapato. Acho que a PUC foi a maior finalista de todas, e ano passado foi a primeira vez que a gente efetivamente ganhou. Aliás, nós éramos então até os maiores perdedores. Lá da São Mas Judas, né, professor? Foi aqui na São Judas, na foi, na Camarb. Paulista. Foi brilhante, parabéns pela equipe. Foi foi muito legal mesmo. Mas nada se equipara a isso em termos de estudo, de conhecer, de tentar fazer um exercício de retórica que não existe na faculdade e que nos escritórios a gente faz muito pouco. Você começa pensando como um reclamante, que tudo que ele fez está correto, ele é o santo, ele é o único que entende o direito, e aí, de repente, muda uma chave. Não, ele não fez absolutamente nada correto, a interpretação do direito dele é errada por causa disso, daquilo. Então você muda o sapato, muda a retórica, muda a tônica, e é um exercício de flexibilidade mental que a gente não está acostumado e que traz muitos frutos. Até para quem não for trabalhar especificamente com arbitragem. Sim. Professor, o senhor mencionou um conceito que me chamou a atenção, que foi árbitro de emergência. Você conseguiria diferenciar para mim do que seria da arbitragem expedita, que a gente já estudou, a gente viu, a gente tem essa matéria de mediação e negociação e arbitragem lá na SPM com a Ana Paula Nani, e mencionando, a gente também gostaria, né, de participar das competições, né, também entrar, a professora é uma grande incentivadora nossa, então a gente espera um dia, né, se encontrar também aí nas competições. É, é, o árbitro de emergência é uma novidade que foi inserida no regulamento da maioria das instituições arbitrais. São Paulo, praticamente todas as grandes têm, a Camargo tem, todas as grandes instituições têm um mecanismo contratual que você também, para questões cautelares, você escolhe se sujeitar a um árbitro que vai ser indicado pela instituição. Então ele foge um pouco à lógica que as partes não têm o direito de indicar quem vai fazer aquela produção antecipada de prova, ou quem vai decidir um pagamento ou uma retenção. É algo preparatório à arbitragem. A arbitragem necessariamente se seguirá a essa decisão, e o árbitro de emergência ele não participa do procedimento arbitral. Então a decisão dele vai ser revista, mantida ou revogada pelo tribunal arbitral, mas não se confundem. Enquanto na arbitragem expedita, também virtualmente todos os grandes regulamentos das instituições, as líderes do mercado brasileiro, elas têm um procedimento que faz a arbitragem muito mais rápida. Agora é importante a gente saber, quanto mais rápida ela é, mais ela sacrifica.
Então a instrução vai ficar sacrificada. A gente teve, por exemplo, durante a Olimpíada, foi um grande exemplo brasileiro, a gente tinha arbitragem que era feita em 15 minutos, porque você tinha uma seletiva de saltos ornamentais, quem vai avançar. E isso se tornou muito importante no Brasil, por quê? Porque a gente teve um cavalariço brasileiro que em Londres é, é, teve um problema na competição de hipismo de 2014 e ele só recebeu a medalha dele em 2018. Então, você vai fazer algum sacrifício, é indubitável isso, mas você vai resolver de forma definitiva o conflito naquele curto espaço de tempo. Legal. Para ter uma visão prática, vocês conseguiriam, de maneira simples e bem en passant, dar uma visão prática de custo, tempo, segurança de uma arbitragem para quem não tem contato ou nunca teve contato, com a matéria? Difícil, professor, porque é muito casuístico. Mas um bom pontapé para a gente ter são as bases hoje das câmaras arbitrais que nós temos. CAMES, CAMARB, que são hoje talvez as principais do mercado, e outras que tenham já uma tabela de custos, né, de custas para arbitragem, de honorários do árbitro, também vai envolver contratação de advogado. No geral, obviamente, é, uma arbitragem acaba tendo um custo um pouco mais elevado do que se formos comparar com o judiciário. É por isso que é muito casuístico e por isso que é muito de sensibilidade, né? A gente não pode também ter o preconceito de que a arbitragem é só para casos, né, caros, só para quem tem dinheiro, é elitizado. Também não é, mas também não descarta, porque tem um custo e esse custo é alto. Então nem todas as ações nós levamos para arbitragem. E o tempo? Nas minhas experiências são mais rápidas que o poder judiciário. Dá para resolver, claro, se tiver boa vontade de todos os interessados, dá para resolver numa rapidez muito maior do que o judiciário. E Porque estatisticamente com segurança com também. segurança, você consegue especializar. O árbitro tem muito mais conhecimento sobre aquela causa, né, se obviamente bem escolhido o árbitro, do que um juiz. O juiz ele pode trazer muitas outras questões, né, até extra processo, que possam também prejudicar a atuação dele no judiciário. Então a arbitragem ela acaba sendo, claro, mais rápida e o seu resultado com mais segurança e efetividade. Trazendo aqui um caso, como nós tínhamos conversado, eu lembro de uma arbitragem que me marcou muito, que envolvia uma empresa brasileira que comprou produtos da China, tinha um contrato internacional de transporte de carga marítimo, com containers. E esse contrato entre a empresa brasileira e chinesa tinha uma cláusula arbitral. Resultado: o navio afundou na costa da África, a empresa brasileira acionou a, a empresa chinesa, acionou o contrato de transporte, uma das maiores transportadoras do mundo, cuja sede é na Inglaterra, que também tinha uma cláusula arbitral, e a empresa brasileira tinha uma seguradora aqui, que assegurou as cargas. Então, olha a complexidade de uma relação contratual, que é a minha tese hoje do doutorado na São Francisco, que são a função socioeconômica dos contratos, e como esses contratos conexos, coligados, vão interferir diretamente no direito daquele interessado. No caso, a empresa brasileira que perdeu todos os seus produtos. Resumindo, a seguradora subrogou nos direitos dessa empresa e acionou a transportadora, que foi a efetiva ali que causou o dano. Resultado: tinha uma cláusula arbitral na Inglaterra, em Londres, super cara, é em libra esterlina, então a gente pode imaginar como é cara para uma empresa brasileira, e me marcou porque essa seguradora judicializou. Entrou com uma ação aqui para tentar derrubar a cláusula arbitral. Porque é cara, porque é em outro país, porque é em Londres. Aí vem aquelas alegações, né, professor? Eu não assinei. Se eu não assinei, eu não fiz parte, então eu não escolhi. Cadê a autonomia privada? Vários outros interesses. Só que o que o judiciário pode fazer? Nada.
teve a manifestação, teve a subrogação, seguradora vai subrogar, se tinha uma cláusula, enfim, isso fica caro. Resolveram isso como? Num acordo aqui no Brasil mesmo. Não fizeram arbitragem, entraram num acordo, negociação, resolveu a questão. Deixa eu aproveitar que a gente está com o passaporte na mão, então. Professor Cláudio, comenta com a gente, contextualiza o Brasil no âmbito da arbitragem. Seja para fazer um comentário sobre a maturidade da nossa legislação, das nossas instituições, dos nossos profissionais, e seja também para colocar o advogado barra árbitro brasileiro no mercado internacional. Como que ele se gabarita para essa atuação? Excelente pergunta. Primeiro ponto é o Brasil, na sua construção legislativa, na sua estruturação, não teve nenhuma ambição de se tornar a sede de arbitragem internacional. Então, ao contrário de virtualmente todos os países que distinguem a arbitragem doméstica da arbitragem internacional, o Brasil não o fez. É um modelo bem tupiniquim de arbitragem, bem feito. Eu vou ser honesto que eu gosto da nossa estrutura legal. Independente disso, o Brasil, até por ser uma das 8, 9 maiores economias do mundo, participa pesadamente do comércio global. E ainda existe um volume razoável de arbitragens, dependendo da instituição que você vê. As grandes instituições para as grandes arbitragens são CCBC, Fiesp, e hoje a B3 ela está nesse seleto grupo. Eles têm um percentual que varia de 15, 17, algumas até 18% de arbitragem que eles reputam como internacionais. E o Brasil está bem preparado para isso. Ainda nesse seleto grupo, a principal instituição arbitral global é a CCI de Paris. E a CCI de Paris tem alguns poucos escritórios fora da França, de Paris, um deles é São Paulo. América do Sul e América Central, São Paulo é a grande sede de arbitragem. O outro grande centro de arbitragem internacional é a CCBC. Agora, o que determina a internacionalidade da arbitragem, como a gente falou, a nossa lei não o fez, é a própria instituição. E seja pelo número de árbitros, seja pelo volume e pelas boas decisões, o Brasil também. Nós temos alguns casos paradigmáticos que eu prefiro nem mencionar eles, mas são muito setorizadas, algumas poucas empresas que são notórias perdedoras, que discutem muito a questão arbitral, trazem muita capa de jornal, muita mídia, mas, no geral, a arbitragem, seja doméstica, seja internacional, está funcionando muito bem, a segurança jurídica é igualzinho a uma sentença transitada em julgado. Legal, a gente está quase no término aqui do nosso bate-papo, mas não tem como conversar com advogados, conversar com quem está ligado a esse mundo e não falar um pouco de casos. Então, se quiser contar um caso, professor, um caso que você tenha participado, que, claro, não precisa citar nomes, por favor, mas que ilustre um pouco esse bate-papo que nós tivemos, a importância, a utilização, enfim, que conte um pouco dessa história. Vai ser um prazer ouvi-los também sobre isso. Eu tenho alguns casos, depois de 20 e tantos anos na área, já que temos estudantes aqui, um dos casos que eu mais gostei foi um contrato muito mal escrito, cuja cláusula de lei e foro era CCI com a lei CCI, que é essa Câmara de Comércio Internacional. Só que a CCI não legisla. Não existe, no comércio internacional existem aqueles contratos modelos, e por isso a CCI é muito famosa, muito reconhecida. Só que esse era um contrato atípico. Independente de não existir um modelo CCI para aquela negociação, a cláusula de lei aplicável era a CCI. Isso foi um inferno. Foi um inferno. E quem teve que decidir qual era a lei aplicável eram os árbitros. Então, um contrato mal redigido traz inúmeros problemas. E um outro caso que eu achei muito interessante é quando a gente chegou a mencionar a, a maturidade da arbitragem no Brasil.
dos grandes centros, a Camargo é de Belo Horizonte, a CBC é de São Paulo, Fiesp é de São Paulo, a gente tem CBMA no Rio, que são os grandes centros. Já está plenamente consolidada, mas o Brasil é grande. Então, uma vez nós tivemos um caso que era uma recuperação judicial, não era em São Paulo, era uma questão agrária no interior, e a juíza daquela jurisdição, ela claramente disse: não, esse juízo não submete a formas privadas, ao contrário do expresso no Código de Processo Civil, na lei de arbitragem. É, mas aí o que acontece? O presidente desse tribunal arbitral que a gente estava trabalhando é talvez o mais famoso dos processualistas brasileiros. Então eles pedem uma ordem, o nome com a assinatura dele lá, e certamente aquela juíza estudou pelos livros dele. E foi uma cena assim surreal, porque não, vamos suspender para estudar, vamos pensar bem. E quando a gente estava vibrando, ó, peraí, vamos ver se ela vai ou não, mas foi suscitado um conflito de competência no STJ e foi dado, inclusive, a favor da arbitragem. Mas são inúmeros casos, a gente podia passar o dia falando, né? Isso é fantástico, né? Eu gosto muito dessa interação entre judiciário e arbitragem. Então, como o professor falou, a gente está numa maturidade hoje muito grande desse diálogo entre poder judiciário e arbitragem, mas eu lembro no começo, quando eu estava no poder judiciário, atuando em segundo grau no Tribunal de Justiça com desembargador, as inúmeras questões que tínhamos, justamente por isso, né, de juiz que não se submete à arbitragem, esse, né, essa visão do poder judiciário como único e exclusivo para resolver esse conflito. Então, eu lembro desse caso que o advogado foi despachar com o desembargador inconformado porque o juiz não aceitava arbitragem, de maneira alguma. E isso é péssimo, porque você acaba, obviamente, criando esse conflito entre arbitragem e poder judiciário, e a gente não consegue chegar a solução nenhuma. E o pior, a gente pode trazer mais nulidades a um eventual processo judicial, que é mais desgaste e mais tempo. E claro, como que isso é colocado no contrato? Eu, como um hoje contratualista, eu fomento muito isso dos meus alunos, né, para os meus clientes, sobre a preocupação. Hoje, inclusive, antes de vir, estava terminando de entregar um contrato para um cliente disso. Coloquei uma cláusula arbitral, fiz o contrato, coloquei a cláusula arbitral, mas embaixo eu expliquei. A explicação estava maior do que o próprio contrato. Porque você tem que explicar para o cliente o porquê da cláusula arbitral, qual a importância para o negócio dele. Então, a explicação, às vezes, e isso desgasta os advogados um pouco, às vezes, explicar para o cliente o porquê de uma arbitragem, por que não judiciário? Às vezes, desgasta mais para nós advogados do que vamos deixar como tá, a gente vai para um judiciário. Né, professor? Brincadeiras à parte, mas a gente precisa tomar alguns cuidados justamente para, nesse diálogo e comunicação para o cliente, né, da importância de uma arbitragem, do porquê estarmos colocando aquilo no contrato. Tá bom. Bom, professores Cláudio e Vanderlei, só agradecimentos da parte do escritório, aos alunos Isabelle e Matheus, da mesma forma, agradecimento por terem participado, por terem interagido, e para todos que tiverem o privilégio de assistir esse episódio, certamente vão sair com mais conhecimentos práticos e com um caminho melhor trilhado do que eles têm que fazer se quiserem, como vocês, um dia serem parte do mercado, se tornando referências. Muito obrigado pela participação de ambos e até o próximo episódio juntos. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer poder contribuir, seja com o alunado, com os colegas, com os escritórios. É uma alegria poder contribuir. Eu que agradeço o convite. Eu queria aqui publicamente agradecer as meninas que nos recepcionaram tão bem, tanto pelo WhatsApp aqui hoje, a vocês, colegas, por esse convite. Parabéns por esse trabalho lindo. Eu acho que não há nada mais bonito, ainda mais para nós, professores, do que passar conhecimento. E quando a gente consegue transformar a vida dos alunos, eu acho que isso, toda a recompensa já foi paga. Não são honorários. É o sucesso de vocês. Então, parabéns pelo interesse de vocês, Matheus, Isabelle, para todo mundo que estiver assistindo.
conte sempre conosco. Professor, que honra estar aqui Ok. com o professor hoje e parabéns pelo trabalho de vocês. E fica aqui meu abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela aula.